Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor. Se você recebe, diga amém. Estamos recebendo os visitantes aqui nesta noite, são todos muito bem-vindos. Queremos abençoar a sua vida através da palavra de Deus, né? Tudo que fazemos aqui é para a glorificação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Estou vendo aqui o doutor Sérgio Frederico, que está liderando uma equipe de homens e mulheres numa reivindicação muito importante para a nossa região. Estiveram com o governador do estado, com pessoas influentes no nosso estado, reivindicando a duplicação da PR-323, em nome da nossa região, né? Então, que é essa estrada que liga Maringá até Guaíra. Isso aí duplicado vai dar um dinamismo e, além de tudo, vai dar mais segurança para os que transitam. Essa é uma das rodovias mais transitadas do Paraná. E nós oramos, quero dizer, o doutor Sérgio, a sua comitiva, esse grupo de homens, empresários, homens políticos da nossa cidade, da nossa região, que nós oramos, como o pastor Matias falou agora, nós oramos todos os dias por este assunto aqui na igreja, na viração da tarde, entre 11h30 e meio-dia e meia, os pastores e obreiras estão orando pela prosperidade da nossa região e especificamente pela duplicação dessa PR-323. Eu creio que está chegando a hora, né, se Jesus não voltar logo, vai dar tempo para duplicá-la e fazer uma boa rodovia. É o que nós estamos pedindo a Deus. E crendo, não é só pedir, tem que pedir crendo. Então nós vamos ter. Se creres, disse Jesus, verás a glória de Deus, né, no caso, se manifestar nesse projeto muito importante para a nossa região, e ele está liderando essa equipe de homens e mulheres daqui, da sociedade. Então, nós queremos abençoar juntamente com toda essa equipe, para que Deus dê provimento a esse propósito. Eu creio que já está indo à frente. Pelas notícias que nós ouvimos, esse é um projeto que Deus está abençoando. Amém? Então, não sei, irmãos, vou falar isso. Nós tivemos uma revelação há muitos anos atrás, quando o Moarama não tinha nenhum prédio e não ia para frente. O Senhor mostrou, nos revelou, posso até dizer através da vida da esposa do pastor Matias, obreira Anne, deu a ela uma visão e nós entendemos a visão e a partir dali nós começamos a fazer orações e batalhas espirituais pelo progresso dessa cidade, desta região. E a coisa deslanchou, né? Hoje o Moarama é um polo regional do noroeste do estado do Paraná e nós cremos que esta cidade, Deus tem propósitos com ela e com as pessoas que habitam nesta região. Amém? E nós fazemos isso todo dia. Então, eu gostaria de desafiar você também a fazer isso pela nossa cidade, pela nossa região, por toda essa região noroeste do estado do Paraná. Agora, abra a tua Bíblia comigo. No Evangelho de Mateus, nós vamos ler dois textos. No primeiro, no capítulo 8, versos de 5 a 13. Mateus, capítulo 8, versos de 5 a 13. Em seguida, leremos um outro texto. E a ministração que faremos hoje tem como título: Deus honra a nossa fé. Diga assim: Deus honra a nossa fé. Vamos tornar isso mais pessoal. Diga assim: Deus honra a minha fé. Isso. A Bíblia diz isto:
Uma vez Deus mandou um profeta falar com o sumo sacerdote Eli, está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, o verso 30, a parte final desse verso, Deus diz ao sumo sacerdote Eli, depois de repreendê-lo, porque Eli estava honrando mais os seus filhos, Ofni e Finéias, do que a Deus. Deus repreende Eli e diz para ele: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Essa é uma revelação importante, irmãos, pelo menos para a minha vida é. Eu honro os que me honram. Deus honra aquele que o honra. E ninguém pode honrar mais a Deus do que crendo na palavra dele e a colocando em prática na sua vida. Esta é a chave. Para honrar a Deus, eu preciso entender a sua palavra, lê-la, meditar nela, entender, crer nela e colocá-la em prática na minha vida. Deus diz: se você me honrar, eu vou te honrar. Mas se você me desprezar, eu vou te desprezar. Então eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Vamos ver então como Deus honra a nossa fé. Aqui alguns exemplos do Novo Testamento. Mateus 8, versos 5 em diante, nós lemos: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Este homem tinha duas coisas. Ele estava paralítico, eu não sei como, se era uma paralisia temporária, mas estava paralítico e atormentado. Então tinha demônios nessa história também, né? Terrivelmente atormentado. Verso 7, respondeu-lhe Jesus: eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra e meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e a meu servo: faze isto, e ele faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, reclinar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Eu espero que você seja um desses. Muitos que virão, em razão da sua fé, virão para reclinar-se à mesa. Isso aqui está falando do banquete, né? Do banquete celestial que vai haver. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e te seja feito assim como crestes. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aleluia! Observe que Jesus honrou a fé deste homem. Jesus simplesmente liberou uma palavra, mas a fé utilizada para operar este milagre estava com o centurião. Ele disse: Senhor, não precisa o Senhor entrar na minha casa. Eu sei o que é o poder da palavra. Eu tenho 100 homens à minha disposição. Ele era um oficial romano. Ele era um estrangeiro, ele não era judeu, por isso que Jesus ficou admirado. Ele era um italiano, um comandante de uma guarnição de 100 homens. E Jesus ficou admirado, porque ele conhecia o poder da autoridade da palavra. Não precisava nem dele ir lá. Eu teria sido privilegiado se estivesse eu no lugar desse centurião. Disse: Senhor, vai ser uma honra recebê-lo lá. Eu já vou mandar preparar alguma coisa, né? Seria isto, mas esse homem não. Ele disse: não preciso, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Dê uma ordem, só fale uma palavra, e eu tenho certeza, eu tenho fé, que o meu criado vai ser liberto e curado. Vamos ver um outro episódio. Vira a página aí, no capítulo 9, verso 27 a 31.
Eu não pedi que os irmãos abreviassem o culto, então eu acho que eu vou tentar fazer alguma coisa nesses poucos minutos que me restam ainda. No capítulo 9, no verso 27, nós lemos assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos. Jesus havia, se você olhar um pouquinho para trás, você vai ver que ele havia operado 2 milagres. O fluxo de sangue na mulher, que havia tocado nele, e depois ele foi até a casa de Jairo e ressuscitou a filha de Jairo, que tinha 12 anos. Partindo dali, seguiram-no 2 cegos que clamavam, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou-lhes: crede que eu posso fazer isso? Responderam eles: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Jesus ordenou-lhes terminantemente, dizendo: vede que ninguém o saiba. Eles, porém, saíram e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Aleluia. Jesus usava muita psicologia. Ele dizia: olha, não conta para ninguém. Como não contar para ninguém um milagre desse? Jesus era muito sábio nas suas posturas, né? Nós temos que aprender com ele. Mas o importante aqui é que você observe que aqueles cegos clamavam, eles viram coisas, ou melhor, viram não, eles eram cegos, eles ouviram as coisas, os relatos. Então a fé deles foi crescendo. Eles identificaram em Jesus a messianidade, é o Messias. E está escrito que o Messias vai curar os cegos, os aleijados, os coxos, vai fazer milagres. Então, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Só o fato de eles chamarem Jesus de filho de Davi já identifica que eles o identificaram a Jesus como o Messias. E quando Jesus pergunta para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles: nós cremos. É interessante que Jesus não tocou neles, não usou a fé de Jesus. Jesus não operou o milagre como nós pensávamos ou pensaríamos que ele iria fazer. Ao contrário, ele disse: então, já que vocês creem, então seja feito conforme vocês estão crendo, ou conforme a vossa fé. Esses 2 textos mostram claramente que o Senhor honra a nossa fé. E toda vez que nós exercemos fé, irmãos, nós honramos a Deus. Lembre-se do que ele disse. Em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Eu honro os que me honram. Eu honro os que me honram. Então você precisa, e nós temos batido nisso desde o começo deste ano, ler a Bíblia todos os dias, se alimentar dela, pegar a palavra, colocá-la na sua mente, porque uma vez entrando na sua mente, só entra pela mente, né, pelos olhos, a mente, ela vai no seu homem interior, que é o seu espírito, que a Bíblia chama de coração, no seu espírito, no seu homem interior, e ali ela vai gerar fé. Na medida em que você vai lendo, você vai vivendo aquelas maravilhas, ou parece que aquilo vem, o Espírito Santo começa a testificar e usar aquela palavra, e aí você, com aquela palavra que entrou pelos seus olhos, pela sua mente, que foi no seu espírito, você libera a palavra da fé. E quando você fala a palavra da fé, um milagre vai acontecer. Lembre-se que eu ministrei alguns dias atrás, algumas quintas-feiras atrás, sobre Jesus ensina sobre a fé, lá em Marcos 11, a partir do verso 12, principalmente o verso 23, quando Jesus diz: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar,
e não duvidar no seu coração, que é o seu espírito, mas crer no seu coração, no seu espírito, que se fará assim como ele está falando, assim lhe será feito. Amém? É por isso que Jesus falou com a árvore, falou com o vento, ele falou com os defuntos. Ele tinha acabado, aqui no caso a menina estava morta, né? No relato acima, tinha morrido. As pessoas já estavam até planteando. No caso de Lázaro, fazia 4 dias, estava sepultada, a irmã mais velha disse, não, Senhor, não vamos remover a pedra não, porque ele está cheirando mal. Jesus chama a atenção dela. Diz, mas espera aí, eu te falei agora há pouco que eu sou a ressurreição e a vida. Eu vou provar isso. E provou, 20, 30 minutos depois, Jesus provou o que ele havia dito a Marta, lá no episódio de João. Então, irmãos, nós vamos dar uns passos a mais nesses poucos minutos e meditar um pouco mais na palavra de Deus. Vamos compreender o que não é fé. O que não é fé. E nós estamos ensinando sobre a fé. Por que eu estou fazendo isso? Porque o Senhor já me mostrou que essa igreja vai ter que nadar em fé, andar em fé. Pastor Matias, você vai ver, as segundas-feiras vai começar a vir muitos milagres, né? A Eliane hoje já testemunhou dela, né? Quando orou pelas pessoas. O que eu faço na segunda-feira? Pelo menos quando o pastor Matias está fora, porque ele é o responsável por essa reunião. Mas eu chamo as pessoas para orar umas pelas outras. Primeiro falo um pouquinho da fé, né, que já estou batendo nessa tecla, depois eu digo, agora você pratica, e você vai ver o resultado. O resultado, irmãos, é que a palavra de Deus é verdadeira. Deus não mente, Ele não é homem, nós cantamos hoje aqui, Ele não é homem para mentir. O que Ele diz, e quando Ele inspirou esses escritores para escrever isso, quando o Espírito Santo inspirou, o Espírito Santo é o único autor da Bíblia, escritores foram cerca de 40, mas a autoria de um só, é de Deus o Espírito Santo. Quando Ele inspirou esses homens para escrever, Deus disse, olha, põe aí porque eu vou honrar essa palavra. Lembre-se que lá em Deuteronômio, no capítulo 29, eu tenho que citar os capítulos, os versículos, para você ver se você me segue nesse projeto. Capítulo 29, verso 29, está escrito assim, as coisas não reveladas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então, não queira descobrir, ficar querendo descobrir as coisas que Deus não revelou na palavra dele. Mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Então, tudo que está aqui nos pertence a nós e aos nossos filhos para sempre. Amém? Então, precisamos conhecer a nossa herança. Tem 2 testamentos aqui que você precisa conhecer, o Antigo e o Novo. Amém? Principalmente o Novo, que o Antigo eram sombras que se realizaram no Novo, na pessoa de Jesus. Então vamos ver, o que não é fé? Fé não é uma mera emoção. Tem muita gente que confunde fé com emoção. Se eu não sentir, e a coisa não arrepiar, e eu não entrar num meio transe ou num transe, parece que não tenho fé, mas fé não é nada disso. Fé não é emoção. Emoção, irmãos, é da alma, é uma dos atributos da nossa alma, não do nosso espírito. É da nossa mente, da nossa alma, da nossa personalidade. Emoção, Deus não usa a alma do homem para transmitir a vida. Jesus diz, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Não é alma e vida. É espírito e vida. As palavras que ele nos ensinou. Está lá em João capítulo 6. Não vou citar o versículo, para você ir atrás depois e ler pelo menos o capítulo 6 do Evangelho de João. Você vai aprender muita coisa ali. É riquíssimo esse capítulo 6.
Mas não é emoção. Nós podemos ter emoção, faz parte da nossa personalidade sermos emotivos. Quando você vê alguma coisa, uma injustiça, você fica emocionado. Quando você vê alguma coisa que toca o seu coração, você emociona. Jesus tinha emoção, né? Nós vemos isso quando ele foi ressuscitar a Lázaro. A Bíblia diz que Jesus chorou. Quando ele viu aquela miséria humana, todo aquele sofrimento, Marta, Maria, os judeus, aquele povoado, tudo chorando, gritando, ele que amava Lázaro e aquelas irmãs, aquela família, onde ele se hospedava sempre, quando ele vinha a Jerusalém, ele chorou. A Bíblia diz que ele se comoveu profundamente nas suas emoções, e chorou, e foi até o túmulo e ressuscitou a Lázaro. Então, não é emoção. Emoção é uma faculdade da nossa alma. Também não é um salto no escuro. Não é um ato de loucura. A fé tem um firme fundamento. E eu já vou falar disso. Ela tem um fundamento muito firme, a nossa fé. Então não é um ato de loucura. Não é um negócio que você sai... Você lê ali na Bíblia e tal, diz, agora eu vou fazer também. Paul Young Cho, pastor Paul Young Cho, pastor da maior igreja evangélica do mundo, lá na Coreia, com mais de 1 milhão de membros. Ele escrevendo nos seus livros, ele conta uma experiência de 2 moças que achavam, né, ler na Bíblia que Jesus andou por cima d'água, e um dia estava chovendo, e elas, para não fazer a volta lá e passar pela ponte, chegaram na beira do rio, o rio transbordando, elas queriam passar para ir num determinado lugar, parece que era até um culto. Elas dizem, já que Jesus andou, ele quer que nós façamos as mesmas obras, vamos andar também sobre a água. Agora vamos. E pularam na água e o rio levou, morreram afogados. Morreram afogados, ele conta isso. Não é assim. Se você olhar o contexto, você vai ver que Jesus, quando ele orou a noite toda, sozinho no monte, mandou os discípulos irem no barco, está lá em Mateus, capítulo 4, né? E enquanto eles foram lá pelo meio do mar da Galileia, Jesus, na última vigília, entre 3 e 6 da manhã, ele chegou na beira do mar, um temporal, não tinha barco, não tinha ninguém. Ele falou, vou por cima d'água. Ele disse que ia passar para o outro lado. Ele fez isso. E quando Pedro gritou, os apóstolos, etc., gritaram, é um fantasma, Jesus... Porque, irmãos, estava aqueles relâmpagos, aquela coisa, você pode imaginar o mar agitado, eles remando a noite inteira, ele estava lá no meio daquele grande lago, que é o maior depósito de água potável de Israel, que é o Mar da Galileia, tem cerca de 20 quilômetros de extensão por 11, se eu não me engano, 12 de largura, e estava lá no meio. E aquele agito todo, e aquela tempestade, Jesus por cima d'água, Pedro deve ter reconhecido a voz de Jesus e disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo, mas por cima d'água. Jesus deu uma palavra de ordem e disse, vem. Liberou uma palavra de fé. Vem, Pedro. Pedro pulou e andou por cima d'água. Então, estou querendo mostrar para você que a fé, ela não é uma coisa emocional, ela é racional. É racional. Não vou falar o que eu ia falar. Então, o que é a fé? Fé, irmãos, vamos falar juntos? Eu vou falar primeiro, depois você fala atrás, tá? Fé é crer que tudo o que Deus diz na sua palavra é verdade. Diga. E que Ele agirá de acordo com a sua palavra. Então, fé, ela está fundamentada em quê? A nossa fé? Na palavra de Deus. Por isso que Hebreus
que fala sobre a galeria dos heróis da fé, começa definindo fé. E diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É isso que está lá no primeiro versículo de Hebreus. É o firme fundamento, ou seja, é a certeza, é a substância das coisas que se esperam, é a prova. Nós podemos trocar essa palavra também por evidência, convicção das coisas que não se veem. Porque se você quiser andar por vista, isso não é fé, é incredulidade, é o contrário. Ah, se eu não ver, eu não vou crer. Então você é igualzinho Tomé, que foi repreendido por Jesus. Você precisa ver para crer. Então isto é uma demonstração de quê? De incredulidade. Porque depois que você viu, você não precisa de mais de fé. Já foi tudo constatado, né? E nós temos uma mania, quando você mostra alguma coisa, o outro estende a mão, deixa eu ver. Ele pega na mão, né? Então, não é só o olho, a mão também, porque ele quer examinar. Então, você já constatou, já viu, não precisa de fé mais. Fé é o contrário. É quando você não vê e crê. Amém? E porque você crê, você vai ver. O pastor Messias, Anacleto Rosa, que escreve todo ano aqueles libretozinhos muito abençoadores, né? Que a gente dá no final do ano e incentiva os irmãos a dar. Ele, que pregou várias vezes aqui, ele disse que fé é a escritura de posse daquilo que é seu em Cristo Jesus. Diga assim: fé é a escritura de posse daquilo que é seu em Cristo Jesus. Essa é uma definição dele, perfeito. Você já teve uma escritura de posse, de propriedade na sua mão? Quando você tem, você está escrito ali que você é o dono, está averbado lá no cartório, está registradinho e tal. Você tem certeza que é o dono, não tem? Tem, a escritura de posse. Você tem aí na sua mão, irmãos, a propriedade. O Senhor nos deixou o testamento. E Ele selou esse testamento, Ele revelou. Tudo que está revelado nos pertence a nós e aos nossos filhos, às nossas descendências, e Ele selou com o sangue dele. O testador já morreu, não pode ser mudado mais o testamento. Agora é só cumprir, é só executar. Então você precisa tomar posse da tua herança. Nós cantamos de vez em quando: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Agora você sabe por que os outros que cantam, né? Será que isso é verdade? Tem uma base na Bíblia? Tem. Abra na primeira epístola de João, no capítulo 5. Lá no finalzinho. Não vá procurar 1 de João lá no início da Bíblia, é lá no fim, né? Tem que se familiarizar com a Bíblia. Primeira epístola de João, ou carta de João, capítulo 5, o verso é o 4, diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Então não há nada que você não possa vencer pela fé. Não é nada que você não possa obter pela fé. É por isso que Jesus foi radical, quando ele diz: tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Porque tudo, disse Jesus numa outra ocasião, é possível para aquele que crê, não para aquele que não crê. Não para aquele que precisa ver primeiro para dizer que crê. Jesus foi radical. Sempre que ele expressou, ele disse tudo. E quando Deus diz tudo, é tudo. Tudo. Então, irmãos, nós temos que entender, essas coisas têm que entrar na nossa mente, gerar na nossa mente uma convicção, mas ir lá no nosso homem interior, que é o nosso espírito. Você tem um homem interior,
que é o teu espírito, é a centelha divina que Deus te deu, não deu para ninguém mais, não deu para o cavalo, para o boi, só deu para o homem e os anjos, essa centelha divina, que é o teu espírito, e por isso que você precisa crer com o teu espírito, não com a tua mente. A mente é a entrada, é a porta para onde você vai levar toda a palavra de Deus para frente. É por isso que Deus, dando a chave do sucesso para Josué, no capítulo 1, Deus disse: Josué, olha, agora você vai liderar esse povo, Moisés está morto, eu escolhi vocês, escolhi você. E tem mais uma coisa, Josué, aonde você puser o teu pé, ou a planta do teu pé, eu vou dar para os filhos de Israel, a terra é minha. Eu vou dar para os filhos de Israel. Ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. Deus falou isso com Josué. Irmão, que palavra, que promessa. Mas hoje mesmo, minha filha, a obreira Samanta, diz, né, que ali com o povo de Israel houve um problema grave, eles tinham grandes promessas. E Hebreus capítulo 4, 5, ali, fala exatamente disso. Faltou fé para aquele povo. Tinha as promessas, mas não acreditaram, pereceram no deserto. Meu irmão, olha bem para este exemplo. Você e eu temos, não sei, alguns 18 mil, outros 12 mil. Eu já li que um teólogo, agora não sei, não me lembro mais o nome dele, diz que tem mais de 30 mil promessas aqui. Mas não vai valer nada, nem para você, nem para mim, se nós não tivermos fé. Não funciona. Sem fé não vai para frente. E aquele povo foi reprovado, pereceu no deserto, porque faltou-lhes a fé, conforme o autor da carta aos Hebreus, tratando desse episódio na vida do povo de Israel, nos deixa bem claro, inspirado pelo Espírito Santo. Eu vou parar aqui porque cheguei na metade do que eu pretendia falar. Numa outra ministração, que não vai ser quinta-feira, acho que vai ter que ser, né? Na próxima. Não tem, ele vai pregar esse final de semana, né? Isso. Então, na próxima quinta-feira, eu vou continuar esta palavra, que tem como título: Deus honra a nossa fé. Tudo isso que eu estou falando, irmão, é para gerar fé em você. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir o que a palavra de Deus diz. Não é o que eu estou falando, é a palavra de Deus. Eu não estou afirmando nada sem citar a fonte da palavra de Deus. Se você prestou atenção, tudo que eu falei aqui agora, nessa ministração, estou sempre citando, e se você quiser, é só abrir a sua Bíblia e conferir lá, como faziam os bereanos na antiguidade. Por isso eles foram chamados de nobres por Deus. Né? Por quê? Porque eles conferiam aquilo que o apóstolo Paulo falava e ensinava na sinagoga naqueles dias. Paulo não tinha essa riqueza que nós temos hoje, o Novo Testamento, né? Paulo, não obstante, ele conhecia as revelações, porque ele recebeu do próprio Senhor, mas ele usava o Antigo Testamento para mostrar que essas promessas lá do Antigo Testamento estavam se cumprindo sobre a nossa vida. Então é muito importante você crescer em fé, porque pela fé você pode andar por cima d'água, literalmente. Ah, pastor, mas será? Com o será você não vai andar por cima d'água. Jesus era um homem que tinha pelo menos uns 80 quilos. Sei lá. Como eu vi uma vez Jesus, eu imagino que tem 80 quilos. Pedro devia ter uns 90, e os dois andaram, contrariando as leis da física. Andaram por cima d'água. E Pedro ia até muito bem. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento, para as tempestades, aquilo que estava acontecendo, Pedro, com a sua mente, disse: tem alguma coisa errada, eu devia estar afundando e não aqui por cima. Imediatamente ele afundou.
E quando ele afundou, ele gritou: Senhor, salva-me. Jesus deve ter dado uns passos para frente, pego na mão dele, puxado ele para cima. Jesus devia ser um homem forte. Puxou Pedro para cima, né? E com a ajuda do anjo, vai embora. Puxou Pedro para cima, botou em cima novamente e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Irmãos, se você prestar atenção, a fé está em tudo. Ela é o combustível que nos faz mover. Então, como nós estamos entrando num tempo extraordinário, e é extraordinário mesmo, extraordinário. Nós vamos sair do tempo ordinário e vamos entrar num tempo extraordinário. O povo de Deus vai ter que viver pela fé. Em fé, pela fé, executando a fé. Por isso, nós estamos ensinando com uma certa profundidade e incentivando você a exercer a fé. Fé faz o milagre acontecer. Faz o milagre acontecer. Deus é Deus do sobrenatural. Deus não é do natural, Ele é sobrenatural. Ele cria, criou, cria e continua criando pelo poder da sua palavra. Irmãos, eu ensinei aqui em quintas-feiras, 6 quintas-feiras, sobre o poder da palavra, uns anos atrás. Há um milagre na sua boca. Eu gosto da expressão do Jorge Tadeu, pastor Jorge Tadeu, português. Ele dizia: há um milagre na tua boca, irmão. Há poder naquilo que nós falamos. Por isso que Deus disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. E ele só tinha os 5 primeiros. Antes, medita nele de dia e de noite, Josué. Foi o próprio Deus que falou isso para Josué. Para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito. E então serás bem-sucedido e prosperarás no teu caminho. Não vai nem para lá, nem para cá, nem... Não invente, Josué. Siga a minha palavra, como ela está escrita. Por isso que a Bíblia diz, né, no Salmo, que Salmo mesmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Salmo é esse? 100 e o versículo? 105. Nós temos gente afiada aí. Mas a grande maioria não estava sabendo onde é que está. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e é luz também para eu caminhar com segurança. Amém? Como chegou o nosso tempo, nós queremos agora praticar. Então, tudo que nós falamos aqui, nós vamos pôr em prática aqui. Os pastores obreiros vão ficar aqui na frente para ministrar àqueles que precisam. Se você não tem necessidade, mas está cheio de fé, você vai receber essa oração final e vai dar um abraço em quem está perto, um cumprimento, e vai debaixo da proteção do Senhor para sua casa, cheio de fé, e continua. A fé, ela é alimentada pela palavra de Deus. Quando você caminha, né, usa o carro, a gasolina vai baixando, o combustível vai baixando. Você tem que botar mais combustível ali para manter o carro em movimento. Tá? Então, não deixe de crescer a sua fé. Só tem um jeito de crescer a fé. É comendo, se alimentando da palavra de Deus. Por isso que o Salmo 119, verso 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração. Coloquei ela lá dentro, para eu não pecar contra ti, para eu ser um homem e uma mulher vitoriosos, né, naquilo que eu faço. Qual é o que vence mesmo o mundo? A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, em qualquer circunstância. Eu não ia dizer, mas vou dizer. Eu quero aproveitar o exemplo do irmão Walter, o testemunho que ele deu. Ele foi surpreendido por aquele cão raivoso, né, violento. Mas se o irmão tivesse usado os anjos ali, você ia ver o que ia acontecer.
Os anjos estavam contigo, está ali na hora. Gente, Jesus falou com uma árvore, você pode falar com um cão, arreda, em nome de Jesus. O anjo bloqueia ele. Tem um vídeo na internet que já faz um certo tempo, mas é uma coisa impressionante, que aquele jornalista chamado Datena, ele mostrou isso lá no programa. Eu não vejo aquele programa, mas eu ouvi a voz dele no vídeo que estava na internet. Um ladrão chega para assaltar uma casa e tem duas mulheres entrando, estavam chegando da igreja, e o ladrão chega e elas começam a resistir. Ele queria entrar, ia resistir, e ela ia com a arma na mão, e aí ele dá um tiro, o revólver, clec, falha. Dá outro tiro, clec, falha. Aí chega uma terceira e começa a discutir com ele, e ele com a arma na mão, ele entra e sai sem levar nada, e aquela coisa das mulheres discutindo, ele dá mais um tiro e, claro, falha novamente e ele some. Daí um pouco a polícia pega ele e o revólver, está prontinho para... As balas estavam todas lá. O que é isso? Eu não sei o que elas falaram, porque as câmeras só pegam o movimento, né, uma câmera fixa. Não sei quantos viram esse vídeo aqui. Eu vi esse vídeo, achei maravilhoso. Muita gente viu. Então, irmãos, os anjos de Deus, às vezes nós somos surpreendidos, principalmente numa situação dessa, né? Um assalto, sempre nós somos pegos de surpresa, não está esperando. Mas você pode usar o nome de Jesus. Invoca-me no dia da angústia e eu vou te livrar. Se você tiver calma suficiente em usar o nome de Jesus, na hora que aquele cachorro vem, anjo, pega ele. Você tem anjo à tua disposição. Use-os. E você depois vai testemunhar a manifestação do poder de Deus na sua vida. Amém? Às vezes nós somos tão surpreendidos e a gente fica só no racional, né? Há muitos anos atrás, por isso que nós temos diáconos lá na rua, estacionamento, mas há muitos anos atrás, nós não tínhamos ainda. Uma senhora veio com uma caminhoneta novinha, que o marido tinha tirado, não tinha nem placa ainda. E ela veio no culto, e quando ela terminou o culto, nós tínhamos terminado o culto, e ela saiu, tinham levado a caminhoneta dela. E ela ficou desesperada, voltou. Acho que o pastor Matias se lembra desse fato, né? Desesperada, disse, o meu marido não queria que eu viesse com a caminhonete, não está nem no seguro, ele tirou hoje. Daquelas, acho que era uma Pampa, se eu não me engano. Isso faz muito tempo, né? E aí disseram, não, nós vamos orar agora. Nós estávamos falando sobre anjos. Eu falei, está na hora de botar os anjos em ação, né? Ministramos e mandamos que os anjos bloqueassem, não deixassem ir para o Paraguai, mas que ela fosse recuperada. Irmãos, era mais ou menos 1h10, quase 10 horas da noite, e eu ainda fiz um pedido. Senhor, que esta caminhonete seja entregue a esta família até a meia-noite de hoje. Adivinha o que aconteceu? Os policiais resolveram fazer uma batida ali perto de Francisco Alves, e quando o bandido viu a polícia, ele parou o carro e caiu no mato. E a polícia em cima, e pá, né? E daí, quando foi 11h30, ela chegou, falou para o marido ficou muito nervoso. Quando foi 11h30, a polícia ligou. É o fulano de tal, seu fulano de tal? É. O senhor pode vir pegar a sua caminhoneta aqui na polícia, porque ela está aqui. Não aconteceu nada com ela, está aqui. Né, você traz mais isso, mais aquilo e tal, venha, pode vir amanhã se quiser. Está aqui. Eu glorifico a Deus, porque são coisas que aconteceram aqui, né? Os mais antigos se lembram disso. E não foi uma vez só, foi mais de uma vez. Então, irmãos, a palavra de Deus é verdadeira.
E eu vou falar no próxima quinta-feira, qual é a garantia disso tudo que nós estamos ensinando, que a coisa funciona? A imutabilidade de Deus. A imutabilidade de Deus. Deus não muda e Deus não varia. Nem sombra de variação existe nele, conforme diz Tiago, capítulo 1, verso 17. Não há nem sequer sombra de variação. Então, o que Deus falou está sacramentado. Eu exerço fé e Ele honra a minha fé. E vai honrar a sua também. Amém? Nós temos tudo para ser crentes vitoriosos. Não precisamos ser derrotados, não. Vamos ficar em pé. Levanta as suas mãos aos céus. Pai, eu te louvo pela tua palavra, porque ela é sempre, Senhor, viva e eficaz. Muito obrigado, meu Deus, por essas revelações, pela tua palavra num todo, Senhor. Ela é a nossa herança, ela nos pertence aos nossos filhos, aos nossos descendentes. Ó Pai, pertenceu lá no passado ao teu povo, que não soube tirar proveito muitas vezes, como até hoje. Mas aqueles, ó Pai, que creem no teu nome, que têm uma aliança com o Senhor, que honra ao Senhor de todo o coração, Pai, o Senhor tem prazer e alegria em honrar a tua palavra na nossa vida. Muito obrigado, meu Deus, por esses ensinos que edificam, fortalecem a nossa fé, faz ela crescer, ganhar estatura. Pai, nós queremos agora que vamos encerrando este momento de culto, de estudo da palavra, colocá-la em prática na vida dos nossos irmãos e na nossa vida. Por isso, Senhor, que esta seja uma noite de realizações do Senhor através das nossas vidas, para a glória